Vamos dar início, então, à nossa palestra de atualização de normas de auditoria e o impacto nas firmas de pequeno e médio porte e trabalhos de menor complexidade. Esse é um tema que vem sendo discutido, né, já há bastante tempo. Para tratá-lo, né, de forma bastante eficaz, a gente tem aqui a presença, né, de dois painelistas, o Francisco Santana, que é presidente do Ibracon Nacional, auditor independente de uma das grandes firmas de auditoria, especialista na área financeira, e também atua como líder de políticas na área pública e é membro do Conselho de Administração do Ibracon. E também a Mônica, né, Mônica Foster, que é contadora, auditora independente e que é a líder do Comitê de Firmas Pequenas e Médias junto ao IFAC, né, que é a nossa federação internacional. E, bom, de imediato, então, eu passo a palavra para o Francisco Santana aí para nos brindar aí com seus comentários. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A gente espera, a Mônica e eu, que a gente consiga contribuir com o conhecimento de todos, compartilhando basicamente o que teve, os efeitos de que teve, as mudanças que tiveram na regulamentação e os reflexos e as perspectivas para pequenas e médias empresas, né? A gente vai fazer eu vou começar só abrindo, mostrando a agenda, e depois a Mônica, ela inicia falando uma primeira parte aí das pequenas e médias empresas, aí eu entro falando da regulamentação e ela conclui com a parte final sobre PMS, né? Posteriormente a isso, a gente vai abrir um tempo para poder responder as perguntas que vocês tenham levantado nessa nossa apresentação. E como o tema do evento aqui é transformação, a gente queria deixar à vontade que as perguntas pudessem abranger não só a questão do que a gente vai estar apresentando, mas também a questão da visão de vocês, ou a pergunta de vocês, o que vocês gostariam de ouvir em relação à transformação que a gente enxerga, não só na profissão, bem como na necessidade de transformação das pessoas para atender esse novo mundo que se apresenta. Fiquem à vontade, então, nas questões. A profissão do auditor é muito mais do que um cumprimento de uma obrigação estatutária. Trata-se de uma lente poderosa para a iluminação da verdade. Isso é para tocar o coração de todo mundo aqui e deixar a gente muito cheio de orgulho de estar militando nessa profissão, de vital importância para o interesse público, para a sociedade e para o desenvolvimento da economia de um país, tá? Eu acredito muito nisso daqui e a gente tem que comprar isso daí e pôr no coração mesmo, tá? A agenda, então, a Mônica, ela vai iniciar com uma visão de pequenas e médias empresas no Brasil e depois eu entro falando das recentes alterações nas normas de auditoria relacionadas ao relatório e outras que saíram recentes e ela conclui a parte dela dando sequência já com base na informação das novas regras, né? À vontade, Mônica. Bom dia, pessoal. Uma curiosidade antes de começar a falar. Quem aqui trabalha em auditoria? Quem aqui é estudante? Dos que são estudantes, quem já teve disciplina de auditoria? Por que eu perguntei isso? A ideia é dar uma visão geral do que se modificou nas normas de auditoria recentemente.
Na última convenção, há 2 anos atrás, eu fiz uma palestra que era sobre normas de auditoria. O que a gente vai estar trazendo dessa vez aqui? O que se modificou nesses 2 anos? E, ao mesmo tempo, o que isso está significando de desafio, principalmente para as firmas de pequeno e médio porte? Porque a gente sabe que a complexidade das normas de auditoria é bastante grande. As normas de auditoria, diferente das normas de contabilidade, elas são aplicáveis a firmas de qualquer porte para clientes de qualquer porte. No final da apresentação, eu vou estar trazendo uma discussão que tem acontecido no âmbito internacional hoje em relação a isso. Mas ainda é primeiras discussões, primeiros passos. Então, a ideia aqui é trazer o que está impactando, o que está desafiando as firmas pequenas e médias em relação às atualizações que o Francisco vai estar trazendo daqui a pouco, para que cada um aqui esteja mais ou menos a par do que está acontecendo, o que está pegando e como reagir em relação a isso. E aonde pode ter algum espaço para que cada um aqui possa também opinar e possa também participar. Lembrando que normas de auditoria, a gente adota no Brasil as normas internacionais de auditoria, ou seja, essas normas são feitas fora e depois são trazidas, traduzidas e dentro de um certo nível, dentro de um range, elas são adaptadas a circunstâncias que a gente tem aqui no Brasil. Isso significa que a gente tem 2 esferas para poder opinar e para poder acompanhar a mudança das normas. Quando elas estão em desenvolvimento ou em alteração fora, pelo board que faz as normas, e 2, quando elas estão em audiência pública aqui no Brasil. A situação hoje é que essas normas estão andando parelhas internacionalmente e no Brasil. Nós temos um compromisso aqui para ter a atualização e a implantação dessas normas no mesmo período que isso ocorre internacionalmente. Isso dito de abertura, talvez alguns de vocês estejam se perguntando por que eu vou estar falando primeiro de uma visão geral de pequenas e médias empresas. Eu não estou falando de pequena e média firma de auditoria, eu estou falando de pequena e média empresa. Primeiro, porque pequenas e médias empresas, são o que existe, no meu conceito e no conceito de muita gente, de mais importante dentro do Brasil e no mundo. Por quê? Olhem a quantidade de empresa pequena que existe. Esses são números que se tem do Sebrae. Nós estamos falando de um mundo de 6,4 milhões de estabelecimentos. Mais ou menos, alguns abrem, outros fecham. Tem uma tendência de mercado de mais negócios. Às vezes até pessoas que se tornam desempregadas começam novos negócios. Então, para nós profissionais de auditoria e, por que não dizer, também para os profissionais de contabilidade todos, olha o enorme campo de atuação que a gente tem. É muita gente. Então, micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais giram a economia do Brasil e giram a economia da maioria dos países do mundo, se não da totalidade. Não dá para, ao se falar de auditoria, de norma de auditoria, a gente não visualizar o mercado onde a gente atua. E esse mercado que a gente atua, aqui eu estou falando em nome de firmas de pequeno e médio porte de auditoria, é esse aqui. É também em firmas maiores? Sim. Mas tem muito campo para nós atuarmos em pequenas e médias empresas. Desse mundo de pequenas e médias empresas, vejam que 99% são micro e pequenas empresas e respondem por 52% dos empregos. Então, por mais que empresas grandes empreguem muita gente, tenham muita representatividade no próprio faturamento do país, na própria renda gerada para o país, mais de metade dos empregados são de empresas pequenas e médias. Olha a importância disso aí. E olha o enorme campo, como eu já falei antes, para a gente poder atuar em relação a isso. Não existe, e o próximo slide eu vou mencionar isso, existe uma discussão em relação a critérios. O que caracteriza uma empresa pequena, de pequeno ou médio porte? A gente tem critério legal,
Outra definição que é muito comum se utilizar é o número de empregados. Vejam que 99% das empresas aqui no Brasil tem menos de 100 funcionários. Acredito que boa parte das firmas, porque uma firma de contabilidade ou de auditoria também é uma empresa, boa parte delas se enquadrem aqui. Isso dito, só para se ter, lembrar, né, um pouco a referência de qual é a classificação de porte que se adota aqui no Brasil para empresas. Microempreendedor individual, quando há um faturamento de até 81 mil no ano. Microempresa, quando fica um faturamento inferior a 360 mil no ano. Empresa de pequeno porte, faturamento entre 360 e 4,8 milhões. E acima disso, automaticamente enquadra como grande porte. Não vou entrar aqui na discussão de esses valores são adequados, esses valores estão atualizados. Não é essa a ideia, não é esse o propósito. A questão é a gente ter uma dimensão de quando a gente fala da quantidade de empresas que são pequenas e médias, olha os volumes de faturamento que estão tratando. Por que eu estou trazendo isso? Por causa do que eu vou falar agora. Tipos de serviço. Talvez pareça descasado com o tema de norma de auditoria, mas antes da gente falar em norma de auditoria, em procedimento de auditoria, nós aqui temos profissionais participando da convenção que atuam em contabilidade, que atuam em auditoria, que atuam em outras atividades vinculadas à profissão contábil. Nem sempre a gente tem o conhecimento detalhado do que a gente pode prover para os nossos clientes como firmas. A gente tem no Brasil auditoria? Tem. Ali eu não sei se está dando para ler, principalmente no fundo pelo tamanho do slide, mas esse quadro está fazendo um comparativo entre 4 tipos de serviços que podem ser prestados pelas firmas. Então, a gente tem auditoria, a gente tem o trabalho de revisão, trabalhos de compilação e trabalho de procedimentos previamente acordados. Auditoria é o que a gente daqui a pouquinho vai entrar em relação à atualização das normas, do trabalho de auditoria em si. Qual é a principal característica da auditoria? A auditoria tem várias normas vigentes no Brasil, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que regem a atuação do profissional ao fazer uma auditoria. A gente tem muitas normas técnicas, que são essas normas internacionais, e a gente tem também as normas profissionais. Qual é o propósito do trabalho de auditoria? Gerar uma asseguração razoável sobre as demonstrações que estão sendo examinadas pelo auditor. Como é que se faz isso? Trabalho de auditoria, que eu não vou entrar em detalhes, mas é o processo que quem lida com auditoria ou quem estudou auditoria sabe, que é o quê? Entender a entidade, entender o ambiente no qual a entidade está inserida, fazer uma análise dos riscos que estejam relacionados a essa entidade e, a partir daí, aplicar procedimentos de auditoria para poder alcançar essa asseguração razoável. Qual é o resultado do trabalho de auditoria? O que se gera? Qual é o produto que a gente tem ao fazer uma auditoria? É a geração do relatório do auditor com a opinião. A gente chama de asseguração positiva. Por quê? Na opinião do auditor, há uma afirmação sobre o conforto alcançado da conformidade do trabalho de auditoria. Mas é importante a gente saber, até pelo desafio do trabalho de auditoria, que existem outros tipos de serviço que podem ser prestados pelo profissional das firmas. E pelo profissional das firmas de qualquer porte. Não precisa ser por firma grande só. Por qualquer porte, nós temos normas específicas e nós temos preparo e conhecimento técnico para também prover esses outros tipos de serviço. Um que é bastante conhecido é o de revisão. O trabalho de revisão tem uma norma técnica específica,
que no Brasil é NBC-TR 2400. Qual é a diferença do trabalho de revisão em relação ao trabalho de auditoria? Enquanto na auditoria a gente gera uma asseguração razoável, embora razoável sempre dá aquela conotação de ser mais ou menos, mas é o máximo de asseguração que se provê, no nível máximo de conforto alcançável, no trabalho de revisão a gente dá uma asseguração limitada e se gera o que a gente chama de conclusão. Não é opinião num trabalho de revisão, é uma conclusão. Por que é chamado de asseguração negativa? Se vocês veem o formato da expressão que é usada no relatório emitida num trabalho de revisão, é o quê? Que não foram identificados, ou seja, é a afirmação de que dentro do que foi feito, dentro das atividades, dentro dos procedimentos, nada em desacordo foi identificado. O trabalho de revisão, como o próprio termo já dá a sensação ou já dá a percepção, ele é um trabalho diferente do de auditoria. Ele é feito como? Principalmente através de indagação ao cliente, à equipe, para levantamento de informações e através de procedimentos analíticos. Então, ele não envolve todas as atividades que estão envolvidas num trabalho de auditoria. Ele é mais resumido, vamos dizer, ele é mais simplificado. Isso significa que num trabalho de revisão eu não vou fazer outros procedimentos que não sejam indagação e procedimento analítico? Não. Se eu identificar uma situação que me gera, ao fazer um trabalho de revisão, algum nível de desconforto, eu sou autorizada pela norma e eu devo utilizar outros procedimentos para me gerar o conforto que é requerido para a asseguração limitada de uma revisão. Mas a gente tem outros tipos de serviços que as firmas e os profissionais, independente de porte, podem prover aos seus clientes também. A gente tem compilação. O que é o trabalho de compilação? Vejam que tudo é embasado em normas. E nem sempre a gente tem conhecimento dessas normas, a gente acompanha essas normas e o que pode ser feito disso. Então, no trabalho de compilação, a gente tem a norma aqui no Brasil, é NBC-TSC 4410, não gera nenhum tipo de asseguração, então é a diferença de um trabalho de auditoria ou de revisão, porque diferente da auditoria e da revisão, na compilação eu não estou assegurando nada, mas a atividade é para quê? É para auxiliar a administração no preparo, na elaboração dos demonstrativos contábeis. Então, o que eu gero a partir de um trabalho de compilação contratado? Um relatório comunicando a natureza do trabalho de compilação, o papel e responsabilidade do profissional, sem gerar asseguração. Na prática, o trabalho de compilação é algo que muitos de nós fazemos sem dar o nome de compilação. Então, é importante a gente saber, e até para poder divulgar adequadamente para o nosso cliente, valorizar o nosso trabalho, saber que isso tem um nomezinho sim, que é compilação, que isso é um trabalho diferenciado sim, e que a gente tem que saber valorizar e demonstrar o valor disso para o nosso cliente. Por último, mas não menos importante, antes de entrar na atualização das normas de auditoria propriamente dita, a gente tem os procedimentos previamente acordados. Esse é o tipo de serviço que, no meu ponto de vista, é o serviço mais comum de a gente fazer sem dar o nome para ele. Procedimento previamente acordado tem a norma, que é a NBC-TSC 4400, também não gera asseguração, mas procedimento previamente acordado é o tipo do trabalho que é feito para obter evidências que suportem determinadas constatações factuais. Quando o cliente pede que a gente examine e valide alguma rotina específica, uma validação de caixa, uma validação nos estoques, isso é chamado procedimento previamente acordado. O que é gerado a partir daí? Esse relatório específico de procedimento previamente acordado.
O que a gente observa na prática no mercado muitas vezes? O trabalho de procedimento previamente acordado, ao não gerar uma asseguração e ter uma finalidade mais restrita, gera um risco, de certa forma, menor, vamos dizer, para as firmas e para os profissionais. Então, está uma situação extremamente oposta. Quanto mais os riscos em auditoria têm crescido, a gente tem observado um aumento no volume de trabalhos de procedimentos previamente acordados. A potencial má notícia que eu tenho que trazer aqui é o seguinte: essa norma de procedimento previamente acordado está sendo revisada pelo Board Internacional de Normas, que é o IAASB, e eles estão discutindo incluir maiores obrigações e maiores responsabilidades do profissional ao fazer o trabalho de procedimento previamente acordado. Essa norma está finalizando as discussões. Então, para aqueles que já conheçam ou que estejam se inteirando, não só prestem atenção na norma em si, mas também no que está vindo, porque muito rapidamente a mudança vai estar chegando e vai ser aplicável também a gente aqui no Brasil. Dada essa visão geral dos tipos de serviço, até para deixar claro que eu não estou de forma alguma desincentivando quem quer que seja a fazer auditoria, muito pelo contrário, isso aqui é importante para a gente conhecer. É uma ampliação do campo de atuação que a gente tem que saber e tem que saber fazer tecnicamente da melhor forma. Mas vamos voltar para o mundo de auditoria. E ao voltar para o mundo de auditoria, a sequência agora vai ser a proposta principal da palestra aqui hoje, que é trazer o que ocorreu de novo, em especial nos últimos 2 anos, em relação às normas de auditoria. Então, devolvo para o Francisco. Obrigado. Essa é a ideia, então, a gente discorrer sobre as alterações relevantes, né? Os últimos, ela falou 2, mas eu coloquei, é verdade, a proposta inicial eram os últimos 2 anos, mas eu peguei 2 anos antes, que eu acho que a gente tem aí um panorama completo aí do que independente de ser 4 anos, que é bastante relevante e influente na prática profissional nossa. E todas ligadas ao relatório de auditoria, né? E algumas outras alterações também são sensíveis no caso. A gente vai começar o primeiro grupo aqui, relacionados ao relatório do auditor. Eu vou falar primeiro da NBC TA 700, 701, 720, 570, nessa ordem, para a gente conseguir acompanhar na sua relevância, né? A NBCTA 700 fez a reordenação do relatório do auditor, em que eu tenho hoje a opinião, já no primeiro parágrafo, né? E uma descrição das responsabilidades da administração e do auditor que foi revisada e atualizada, né? E uma declaração implícita de independência do auditor em relação aos princípios éticos e relevância de cumprimento dos demais requisitos aplicáveis de código de ética, que antes não era assim praticado, tá? Antes de entrar aqui como é que vai ficar a estrutura de relatório, acho que uma coisa importante, quando a gente lê esse documento, e é a grande ênfase que ele dá, é da necessidade premente aí do auditor avaliar, quando no seu planejamento, quando no primeiro assessment da auditoria do exercício, avaliar os riscos, né, e os controles internos da entidade, né? Cada vez mais o nosso trabalho é esperado dele, nosso assessment de controle interno, de como é que a empresa, independente do seu tamanho, às vezes o controle pode ser processual, pode ser top-down, uma empresa menor, talvez pelo seu gestor, mas como é que a empresa processa os seus controles, confia no processo das suas operações e onde estão os riscos daquela entidade, né? Então, quando a gente lê essa NBC, você percebe uma ênfase grande
elucidação do que o auditor deve fazer e por que isso é importante, né? E na forma de reportar depois, aí sim, o relatório, ele começa com a opinião, né? Depois, o segundo parágrafo é a base para a opinião, e alguma incerteza material relacionada com a continuidade operacional, se aplicável, ela é colocada agora num parágrafo específico, a gente vai falar sobre isso mais para frente um pouco. Aí entram os principais assuntos de auditoria, que a gente vai falar também mais para frente, especificamente o que é isso e por que isso é importante, né? E outras informações que eu coloco aqui, aí sim eu poderia pôr um parágrafo antigo chamado de ênfase, a responsabilidade da administração, do auditor e a data, endereço e assinatura. Essa é a forma atual do relatório, bem mais presente e sempre, quando se mexeu nisso, né, na verdade, o que gerou isso daqui, é que a gente tem que estar sempre, quando trabalha uma regra, uma norma, pensando antes a quem interessa, para quem é o maior stakeholder, eu vou fazer uma regra para contador, uma regra para auditor, uma regra para regulador, mas, na verdade, o grande interessado, e isso que move a economia, é o investidor, é o acionista, e é o povo que eu estou captando recurso no mercado de capitais. E ouvindo, interagindo com esse grupo, percebeu-se que havia essa necessidade dessa clareza maior aí no parecer, e essa mudança ela veio no sentido de atender muito essa demanda aí, e a gente percebe que ela foi atendida em grande parte, né? O segundo, a NBC 701, que é a descrição dos principais assuntos de auditoria. Segundo o julgamento profissional do auditor, foram os mais significativos, tá? A 701, antigamente, o auditor, quando discutia, lembrando só que isso daqui, hoje no Brasil, ele é válido somente para empresas de companhia aberta listadas e fundos de investimento, que também são regidos, aí são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, quando se fazia uma auditoria, quando se faz uma auditoria, claro que toda empresa tem áreas mais sensíveis, áreas de impacto mais relevante, áreas que têm riscos associados grandes, se tiver um problema, gerar uma distorção na posição financeira. Essas áreas, e consequentemente, são áreas que demandam mais tempo do auditor. É onde o auditor investe mais tempo, é onde ele se dedica mais, é onde ele conversa com o comitê de auditoria, com a administração, sobre os problemas encontrados ou não, sobre as condições daquela área. Só que isso ficava dentro da relação entre o auditor e a empresa. E quando saía o parecer na publicação, que é a base para o investidor, os minoritários investirem ou não em ações, essa informação não vinha. Aí você fala, não, mas por que ela seria importante se ela não mudou nada na opinião do auditor? Ok, ela não mudou, mas é importante o investidor saber com o que o auditor estava preocupado, né? Então, isso aqui hoje passou-se a reportar. Então, hoje, uma companhia aberta, você consegue verificar pelo parecer, nessa parte de principais assuntos de auditoria, quais foram as grandes preocupações, o que foi discutido com a alta administração. E além disso, né, no descritivo, para cada um dos pontos, como é que o auditor fez, como é que ele se satisfez nos seus testes e qual a conclusão que ele obteve sobre aquilo, tá? Então, esse aqui é um grande salto no atendimento ao interesse público. A outra norma da auditoria, a NBCTA 720, que é a descrição de trabalho executado pelo auditor sobre outras informações e as respectivas conclusões. A NBCTA 720,
o que acontece hoje, né? A gente audita, a empresa prepara a sua demonstração financeira, o auditor coloca o seu parecer, isso é publicado, isso é posto à disposição do investidor, e acompanhado a essa demonstração financeira auditada, revisada, sob escrutínio dos auditores, vêm outras informações, né? Quais são? MD&A, relatório da administração, né? E nessas outras informações é colocado muitas vezes um linguajar mercadológico, são feitos ajustes ao resultado, EBITDA, são feitas várias informações, e quando você conversa com empresas de investimento, empresas de análise, investidores, muitos deles, eles fazem o quê? Eles vão nessas informações que aparecem primeiro, são as informações da companhia, e muitos não chegam até as DRs, deveriam chegar até as declarações financeiras e entender aquilo lá, e aquela contém o parecer do auditor. Mas eles veem aquele resumo, aquela informação de uma forma muito mais plausível, mercadológica, e quando vai chegar na demonstração financeira, fala, bom, a demonstração financeira é contabilidade e o auditor auditou e eu vi que não tem ressalva, então está tudo bem. E eu tomo minha decisão de investimento ou de desinvestimento com base nas outras informações. Informações essas que não estão sujeitas à opinião específica do auditor. Então, essa NBC-TA, ela levanta a preocupação sobre isso e orienta o auditor a fazer a leitura dessas informações e exercer o julgamento profissional, questionar, para sentir se esse tipo de informação não está levando a algum tipo de desvio de entendimento, né? Se quando a pessoa escreveu isso, ela não, quando você lê, você fala, puxa, o que ele está falando aqui não é o que está na demonstração financeira. Ele está induzindo um eventual interessado a tomar uma decisão de investimento com base numa informação que não representa bem o que eu auditei lá, né? Então, essa NBC-TA levanta esse ponto e o auditor deve ler isso daqui, exercer o julgamento, e se ele entender que aquilo lá gera uma distorção, ele tem que reconhecer isso na sua opinião. Okay? Atribui a responsabilidade para o auditor nesse sentido. A outra NBC-TA 570, ela aborda a questão sobre a conclusão do auditor sobre a adequada aplicação da continuidade operacional. Toda a demonstração financeira ela é feita nesse pressuposto de que a empresa ela se eterniza, ela não vai terminar o ano que vem e portanto os meus ativos eles estão avaliados a um preço, a um valor de continuidade e não de liquidação. E a administração ela é obrigada a fazer esse assessment, fazer essa visão, essa abordagem dentro da sua própria empresa e documentar isso daqui, né? E o auditor, por essa NBC, ele deve exercer principalmente do ceticismo profissional para verificar se isso faz sentido. É uma obrigação do auditor. E como é que ele faz isso? Questionando as premissas, né? Verificando fluxo de caixa da empresa negativo no futuro, verificando se tem obrigações passivos que a capacidade de recebimento percebe que não vai ser possível que sejam cumpridas, margens, redução de margens operacionais, prejuízos crescentes, ou seja, o auditor exercendo o ceticismo, mergulhando, questionando, vendo, ele vai conseguir enxergar se o assessment que a companhia fez em relação à continuidade operacional faz sentido. E nesse momento ele vai poder
se tiver uma situação em que eu tenha a identificação do caso, refletindo na sua opinião. Outros dois aqui que eu tinha mencionado no início, uma NBCTA 705, que são as modificações da opinião do auditor independente, e a 706, que são os parágrafos de ênfase e de outros assuntos no relatório do auditor independente. Essas são normas recentes, que essas entraram em 2016 e 2018, que ele só enfatiza o tipo de opinião quando eu vou modificar, e as situações em que eu tenho, por exemplo, uma opinião quando eu dou uma ressalva, quando eu tenho um desvio relevante, um erro relevante não ajustado que eu identifiquei, mas que não gera um efeito, não contamina o resto das peças contábeis, o resto das moções financeiras, né? Quando eu tenho um desvio, ou um grupo de desvios que realmente a moção financeira não representa nada, toda ela está distorcida, aí eu tenho um parecer adverso, né? E eu tenho as situações em que eu tenho limitação ao meu escopo, que eu não consigo, que tem que fazer abstenção de opinião, né? Então, ele enfatiza as situações e até onde o auditor tem que chegar para fazer o julgamento sobre isso. A próxima NBCTA 250 são as considerações de leis e regulamentos da auditoria das administrações contábeis. Isso aqui foi derivada da NOCLAR. Então, o que é a NOCLAR? Para quem ainda não sabe, ou só refrescando quem já tem a informação, NOCLAR é um pronunciamento do EFEC, que já foi adotado em vários países. No Brasil, a gente ainda não adotou. Eu não vou entrar em detalhes dele aqui, porque ele merece uma apresentação específica, mas, a grosso modo, é um aumento grande na responsabilidade de auditores e contadores, né? O que é isso? O NOCLAR, grosso modo, é o seguinte: hoje a gente tem a questão do COAF aqui, certo? Só isso, e esse está regulamentado. Mas o NOCLAR é muito mais abrangente que isso. Ele fala o seguinte: não só o auditor, até o contador, e o contador ele especifica, pode ser o funcionário do departamento de contabilidade de uma empresa, pode ser o contador oficial da empresa, pode ser o profissional de contabilidade que faz a contabilidade de uma empresa quando é terceirizada, pode ser o funcionário dessa empresa de contabilidade, pode ser o auditor que está auditando, o sócio, e o auditor da equipe que está atendendo o cliente. Ou seja, todo mundo está no mesmo bojo aqui. O que é isso? É que no decorrer dos seus trabalhos, se um desses profissionais identificar non-compliance, e aí é muito abrangente, não é só lavagem de dinheiro, como COAF, é qualquer outro, é ambiental. Se eu identificar um problema, qualquer outro, trabalhista, de não cumprimento de questões tributárias, é muito abrangente. Eu deveria me comunicar diretamente com o meu chefe imediato, o superior imediato, e esse deveria se comunicar com o cliente. E se o cliente não reagisse, não desse a resposta, a regra prevê que esse auditor, o contador, deveria julgar, ir para fora da empresa e fazer a denúncia para um regulador, para uma autoridade. Então, é uma coisa muito sensível. No Brasil, precisaria, na verdade, ter uma lei, porque, ao mesmo tempo que o contador, o auditor, tem compromisso de sigilo em relação ao seu cliente, se eu começo a fazer isso daqui, eu estou contrapondo, eu estou exposto a, inclusive, questionamentos jurídicos, judiciais, em função de estar descumprindo uma regra
de sigilo. Então, precisaria ter uma lei protegendo esse tipo de coisa para o bem do profissional. É por conta disso que isso ainda não está regulamentado, mas talvez seja uma questão de tempo. Tá? Então, mas por conta do NOCRAR, que provocou essa norma, a gente foi criada a NBC 250, que ela considera o seguinte: muitas vezes tem algumas coisas em que a empresa está sujeita que não estão impactando as instituições financeiras diretamente. Questão ambiental, por exemplo, a empresa está tudo certo, o que ela está fazendo está refletido na dimensão financeira, mas ela está numa atividade ou está indo por um caminho que possa afetar futuramente, severamente, a companhia em função de uma norma, de uma regra que seja trabalhista, ambiental, qualquer uma. Então, o auditor tem que estar, essa regra fala que o auditor tem que estar atento a essas questões externas e exercer o julgamento profissional para medir o risco disso daí. E na norma recomenda muito que, se for o caso, o auditor deve julgar, inclusive, a consulta a especialistas, advogados, na conclusão disso, e, em última instância, se achar que realmente tem uma questão de risco iminente, existe uma necessidade de revelação ou até de provisão, reportar isso na sua opinião. A NBCTA 540, ela faz uma reflexão aqui sobre a auditoria das estimativas contábeis de valor justo e divulgações relacionadas. O que derivou isso muito? Se nós pegarmos o histórico dos grandes erros, os maiores problemas revelados, encontrados, não só no Brasil, no mundo afora, nas empresas, e se você olhar nos seus clientes aí, no teu ambiente de trabalho, aonde que mora o perigo, na grande parte das vezes é nessa área, quando tem julgamento, né? Quando o cliente tem que fazer uma estimativa, você tem isso em várias funções, você tem isso, julgamento de impairment, meu ativo, meu contas a receber é recebível ou não, quanto eu deveria fazer de provisão, eu vou julgar provisão trabalhista, que estágio que tem, eu tenho várias provisões, vários processos trabalhistas, que estágio que está, quanto deveria ser a provisão, valuation. Então, na verdade, quando a empresa exerce julgamentos para avaliar suas obrigações, seus ativos, e o auditor vai fazer o interface e auditar, esse é uma área que costuma ter muito desvio. E aqui, essa NBC, ela leva o auditor a julgar, a fazer o assessment e exercer, antes do julgamento profissional, o ceticismo profissional. O ceticismo profissional, que é uma das qualidades mais valiosas do profissional de auditoria, e eu diria de contabilidade também, né? A gente deve sempre questionar se o que eu estou recebendo faz sentido, né? O ser humano, ele está provado que ele, independente de ser auditor ou não, mas o auditor também está nessa rodada no início, ele tende a, quando a gente vê um cálculo, uma estimativa, é natural, a gente vai e começa a refazer o cálculo que a empresa fez, que o controller fez, para corroborar se faz sentido o que ele fez. Ele fez isso, de onde ele pegou esse número? Eu vou refazendo, vendo se eu tenho que fazer isso, para isso não ter erro de cálculo, tá? Mas eu vou fazendo assim, e quando eu chego no número que bate, eu fico feliz, falo, bateu, que bom, está certo o cálculo dele, né? Então, na verdade, isso aqui provoca o exercício do ceticismo, que é fazer, mas por que ele foi por esse caminho? Do outro lado da rua não tem um outro cálculo? Como é que eu poderia fazer diferente? Por que eu tenho que aceitar o que ele me apresenta como bom? Isso acontece muito quando você tem um ano que você audita, ou uma empresa que você faz lá e lida com algum avaliador dentro da empresa e tudo foi bem no ano passado, e eu
por osmose, assumo que vai ser bem nesse ano também. A gente não questiona de novo a mesma pessoa, né? O exercício do ceticismo enriquece muito o conhecimento e, finalmente, o julgamento profissional. Eu diria que o exercício do ceticismo, saindo do ceticismo profissional, ele é bom para tudo, até nas relações pessoais, né? E a gente tem que praticar isso aqui. Lembrando, o ceticismo foi criado por um filósofo, Pirro de Elis, em 225 a.C., para combater o dogma. Até aquela época só tinha o dogma, e que a pessoa nascia, tinha que acreditar em um santo, num negócio, e ele não questionava aquilo. Então, isso nasceu o ceticismo, e a gente trouxe para a profissão que isso é esperado do bom auditor, do bom contador. O bom contador, o bom auditor é aquele que vai buscar a verdade. O ceticismo é a busca da verdade, doa ela quem doer. Tá? Isso tem muito valor e é bastante enfatizado nesta norma aqui. Ele comenta os requerimentos mais robustos, detalhando a direção dos auditores realizar procedimentos apropriados em relação às estimativas, enfatiza a importância do ceticismo, tudo que eu falei aqui, testar como é que a administração desenvolveu, desafiar estimativas, e aí eu dou alguns exemplos ali embaixo, né, de provisão para devedores duvidosos, obsolescência de estoques, obrigações trabalhistas, garantias, instrumentos financeiros complexos, combinação de negócios, e a gente tem muito exemplo no Brasil. Vocês lembram, quando nós tivemos aqueles derivativos exóticos que quebraram grandes companhias abertas, foi há uns 8 anos atrás, a gente teve, que afetaram bastante essas demonstrações, a gente teve casos aí, a gente pode citar que é público, a gente teve Aracruz, teve Sadia, então, eram derivativos exóticos que estavam embutidos lá, e as pessoas talvez não tenham questionado no nível necessário em função do uso e costume, né? Então, aquilo lá e outros muitos exemplos são modelos bons aí para a gente lembrar e estar sempre atento a esse fato. E em linha com isso, eu só pus aqui mais um último desenho aqui para enfatizar esse pensamento. Que é isso. Muitas vezes a gente, para evitar uma verdade inconveniente, busca uma mentira reconfortante, ou aceita um cálculo lá, e sem querer buscar a verdade. E mentes brilhantes são altamente céticas. Tá? E isso é o que faz o mundo se desenvolver e pessoas se destacarem. Trata-se da busca pela verdade. É isso que é um grande valor que a gente espera na atividade do auditor e do contador. Agora a Mônica vai continuar. Antes de continuar para o próximo tema que eu vou estar trazendo em relação ao que está sendo discutido e desenvolvido de novas normas ou de alteração de normas aí no âmbito internacional, isso não chegou aqui no Brasil ainda, eu vou me permitir invadir e voltar um pouquinho aqui para a gente fazer o seguinte raciocínio. Mundo real na prática, principalmente firmas pequenas e médias nos seus clientes PMS que eu falei lá no início. O que essas alterações que foram trazidas aqui nas normas impactaram o nosso mundo real? Impactaram a nossa prática de auditoria. Focar em 3 aspectos. Relatório do auditor, especialmente os principais assuntos de auditoria, continuidade operacional e estimativas. De uma forma bem resumida para a gente saber em que pé a gente está em relação a isso. O novo formato do relatório de auditor, em especial a questão dos principais assuntos de auditoria, eu diria que foi o aspecto que menos desafio e menos dor de cabeça representou para firmas pequenas e médias nos seus clientes. Primeiro, principais assuntos de auditoria, como ele falou, não são obrigatórios a não ser empresas listadas, mas aqui a gente teve uma enorme oportunidade, que foi o quê? Demonstrar para os nossos clientes
ao preparar o principal assunto de auditoria, mesmo ele não sendo obrigatório, que a gente fazia alguma diferença. Então, ao invés de ter aquele relatório padronizado, e nem vou entrar no mérito de ter uma série de sentenças no novo formato do relatório, em especial na parte final, que deram muita dor de cabeça para fazer o nosso cliente entender por que a gente estava dizendo aquilo, e que era o formato padrão da norma. Mas o principal assunto de auditoria gerou um diferencial que agregou valor. Então, quando começou, a gente normalmente, não é obrigatório, é só para listado, ok. Aí começou a sair balanço no jornal, começou a ter a divulgação dos balanços com principais assuntos de auditoria. Eu conversei com colegas também que passaram, que o que aconteceu? O cliente da gente, pequena e média empresa, começou a dizer, olha, mas o que é isso? Faz da minha empresa, eu quero ter ideia do que são esses principais assuntos, eu quero demonstrar mais transparência para o mercado, para o meu fornecedor, para o meu banco. Então, o relatório, no que diz respeito ao principal assunto de auditoria, embora não obrigatório, e a própria norma diz, não é obrigatório, mas é fortemente estimulado. Isso representou um ponto a nosso favor, isso representou uma oportunidade para a gente fazer uma diferença para o nosso cliente. Em relação à continuidade, claro que é importante a gente, e agora ficou mais formalizado, esse posicionamento dentro do relatório do auditor em relação à continuidade. Mas, mundo real, o que deu de dor de cabeça explicar para o pessoal das empresas, principalmente pequena e média, que a gente não estava dizendo, vocês estão quebrando, vocês estão na reta final e está muito mal, foi complicado. Então, para quem não vivenciou isso, ou para quem está começando nessa área, estejam preparados para explicar que isso aí é um propósito de transparência, é um propósito de deixar claro como é que está a situação da empresa e que existe uma padronização nesse posicionamento, sim. Isso é importante a gente estar preparado. Estimativas, por isso que eu voltei para essa tela, eu diria que é o maior desafio que firmas pequenas e médias estão tendo nos seus clientes menores. Por quê? A norma anterior de estimativa era pequenininha, era bem simplificada, e se a gente vê a realidade de clientes, eu nem chamo de menores, mas clientes de menor complexidade, o que é as estimativas que, em geral, a gente vê nos clientes? Estimativa para devedores duvidosos, a estimativa da questão de obsolescência de estoques. Então, até obrigações trabalhistas, ok. Outras operações de instrumentos financeiros, de combinação de negócios, não são situações tão comuns em empresas menos complexas. Qual é a dificuldade e qual é o desafio que surgiu com essa nova norma que está valendo já? Ela exigiu muito mais formalização, muito mais documentação, não só da estimativa, do cálculo da estimativa, que tem que ser examinado pelo auditor, mas vejam bem, ali foi comentado agora pelo Francisco, tem que testar como é que foi desenvolvida essa estimativa, tem que validar essa estimativa, tem que fazer avaliações ou procedimentos alternativos para estar confortável em relação à estimativa e tem que documentar tudo isso. Então, é uma alocação de tempo que não existia na norma anterior de estimativas, que aumentou muito. O que eu posso trazer para vocês é que a alteração dessa norma foi muito brigada internacionalmente. Ali ficou briga de foice entre representação de firmas menores, e eu acompanhei isso por participar desse comitê dentro do IFAC, versus regulador. Foi briga de foice, foi 1 ano e meio de briga. Em algumas coisas a gente conseguiu algumas observações, mas não teve uma dosimetria, uma proporcionalização de obrigações, como se desejaria por pressão de outros participantes da discussão. Isso dito, vou trazer para vocês rapidamente o que está sendo discutido agora de alteração de norma. Isso não está valendo ainda aqui. Essas normas não estão prontas, não estão aprovadas, mas estejam preparados porque vai vir.
ISA 315, na verdade, no Brasil, a gente tem a NBC-TA 315, Identificação e Análise de Riscos. Essa norma está em modificação no Board Internacional. Ela vai trazer uma série de mudanças e o ponto positivo das alterações que estão sendo trazidas nas discussões é que, ao contrário das outras normas que foram apresentadas e onde essa questão da dosimetria, internacionalmente a gente chama de proporcionalidade e escalabilidade, ou seja, aplique-se o que é devido dentro do porte da complexidade envolvida. Nessa revisão da 315, pela primeira vez, está sendo considerada de uma forma mais consistente. Então, o que o Board das Normas de Auditoria está considerando nessa alteração, e já existe um primeiro documento em inglês com essa versão, mas que ainda não está público para discussão. Foi feita uma reformatação da norma. Em que formato? O que é obrigatório, o que é requerimento, está como obrigatório requerimento. Todo o resto que estava dentro da norma, mas que não era mandatório, que não era obrigatório, continua na norma, mas agora como material explicativo. Então, ficou mais claro, a gente vê, ó, isso aqui eu sou obrigado a estar aplicando, a fazer. Como eu vou fazer? O que isso envolve? Por que isso foi desenvolvido? Está no manual aplicativo, no manual explicativo. O entendimento nessa nova versão da norma está mais claro. Além disso, busca de simplificação de linguagem e uso de bullet lists para facilitar a leitura. Aqui é uma coisa meio relativa, né? 315 não é uma norma pequena e é uma norma bem complexa. Então, já posso antecipar para vocês, assim, ela vai continuar sendo difícil. Ela não é uma norma fácil, ela é uma norma que a gente lê de novo e continua em dúvida de como aplicar algumas coisas na prática da auditoria. Mas ela está melhor estruturada e ela está reforçando o que é mais relevante, o que é mais impactante. Material de guidance, de orientação dentro dos apêndices. E muito interessante, a atualização da norma que está em desenvolvimento agora está sendo mais realista ao mundo de hoje. Então, ela está incluindo dentro desse guidance aspectos de auditoria interna, fatores de risco inerente e tecnologia de informação. Até então, a gente não tinha muita referência da parte de tecnologia na norma. Essa norma já está considerando aspectos de tecnologia vinculados, relacionados, impactando ou sendo impactados à proposta da norma, ao propósito da norma. Incluída a referência forte ao ceticismo, já foi bastante falado agora pelo Francisco em relação à questão do ceticismo. Ceticismo está sendo mais e mais reforçado pelo Board de Normas, não só pelo Board de Normas de Auditoria, como pelo Board de Ética, internacionalmente falando. Por quê? Pela discussão de situações, problemas que têm acontecido no mundo, relacionados aos resultados de auditorias, tem uma maior ênfase. A própria questão da conceituação do ceticismo, de como isso se aplica à prática de auditoria, está sendo aprofundada a discussão e está incluído nessa nova norma. E também a questão de nova referência a outras fontes. Eu mencionei que essa norma ainda não está disponível. Ela tem previsão de processo final de aprovação agora em setembro. Ela está... Eu não tenho mais referência de tempo, mas perto de 2 anos em discussão, por causa de toda essa reformatação que foi referida. Então, acompanhem, porque a 315 já é uma norma difícil de aplicação prática. Quando vier a nova versão, quando for trazida para o Brasil, traduzida, depois de aprovada, vai para a audiência pública, estejam atentos, até para acompanhar e já saber desde o início o que isso vai significar. E agora eu vou entrar no tema que eu pessoalmente sou extremamente apaixonada e que eu acho que quem é envolvido em auditoria, principalmente de firma pequena e média, é o que mais interessa para a gente hoje. O Board de Normas Internacionais de Auditoria emitiu o que eles chamaram de um discussion paper, é um documento para discussão, com discussões muito preliminares em relação a... Ok, todo mundo está dizendo que as normas hoje existentes são muito complexas, são difíceis de serem aplicadas, de se fazer auditoria,
quando a gente trata de entidades, de clientes de menor complexidade. Essa discussão começou dentro do Board de Normas de Auditoria há mais ou menos 2 anos e meio atrás. Eles fizeram um evento onde eles juntaram pessoal de grupos e firmas do mundo todo para discutir esse tema. Na época, o Board de Normas, é até quase perigosa a palavra que eu vou usar, mas eu participei desse evento e eu posso dizer para vocês o seguinte, ele não levou muito a sério. Eles acharam, não, mas norma de auditoria, auditoria é uma coisa só, então não vamos entrar nessa seara, não vamos entrar nesse mérito, continua valendo. Muitos membros, a maioria dos membros do Board de Normas Internacionais de Auditoria é firme defensor disso. A gente tem que saber disso. Agora, o que aconteceu? A gente começou a identificar que em diferentes países, em diferentes regiões, começaram a ser desenvolvidos materiais para auditoria de menor complexidade, o que gerou um esvaziamento da norma, ou da percepção de norma internacional sendo aplicada em qualquer lugar. Eu tive acesso a algum desses materiais. Eu, pessoalmente, considero que alguns desses materiais, e alguns foram aprovados como norma vigente no país, ou seja, obrigatória, são quase irresponsáveis. Vocês imaginam, olha o tamanho, eu nem sei quantas páginas dá, todas as normas de auditoria juntas. Eu vi material de alguns países onde, na orientação a fazer uma auditoria de menor complexidade, o material tinha 4 páginas. Não dá para levar a sério. Não tem como a gente fazer um trabalho de qualidade com uma referência de 4 páginas. E isso começou a gerar uma preocupação em relação ao emissor das normas de auditoria, que daqui a pouco, com todo o problema que a gente já tem de respeito, de valorização do trabalho de auditoria, se isso pega, se isso começa a se difundir mais, vai ficar bem complicado. Então, esse ano, agora há pouco tempo, em maio, eles fizeram uma segunda rodada dessas discussões, onde eles estão discutindo o que é menor complexidade, como é que a gente vai enquadrar algo como menor complexidade. Tem algumas referências preliminares em relação a haver concentração de decisões e administração num pequeno número de indivíduos, que sejam transações não complexas, poucos produtos e linhas de negócios, poucos níveis de gerência e registro simples. Isso já está alinhado, isso já está reconhecido, mas se essa definição de menor complexidade vai ser emitida pelo Board internacional ou vai ser definida em cada país, não está ainda ajustado, não está pacificado. O que está sendo discutido? 3 cenários, 3 possibilidades. 1, fazer uma revisão completa de todas as normas de auditoria hoje existentes e dentro de cada norma fazer essa dosimetria, fazer essa proporcionalidade e escalabilidade. Essa é a alternativa A. Ponto a favor disso. Aí sim, seriam as mesmas normas vigentes para todo mundo, e dentro das normas vigentes para todo mundo, a gente saberia como adequar. Ponto negativo de se fazer isso. Vocês observam que eu comentei antes, que, por exemplo, a norma 315 está 1 ano e meio, 2 anos em discussão. Vocês imaginam quanto tempo ia levar para atualizar todo esse monte de norma para considerar esse enfoque, tendo pressão de gente não querendo fazer isso? A questão de tempo quase inviabiliza essa alternativa, mas ela é uma das principais alternativas consideradas. Segunda alternativa, desenvolvimento de uma norma específica para auditorias de entidades de menor complexidade. Existe uma preocupação no mercado que, se isso for aprovado, vai se gerar 2 categorias de auditoria. A auditoria que aplica as normas completas e a auditoria que não as aplica. Mas a gente tem a referência de que nós temos, por exemplo, a norma de contabilidade e as normas de contabilidade internacionais e a norma para pequenas e médias empresas. Isso não gerou nenhum caos, nenhum transtorno tão grande assim e se adota caso a caso. Então, isso é algo que está sendo discutido como a segunda alternativa. Vantagem dessa alternativa.
ela teria um desenvolvimento certamente bem mais rápido do que revisar todas as normas. Agora, tem que se ter muito cuidado e tem que ser muito bem veiculado e discutido no mercado de que isso não gera uma redução na qualidade. E a terceira alternativa, que é o desenvolvimento de guidance adicional, ou seja, de orientações e manuais adicionais, já é feito hoje. Vai estar sendo emitido nos próximos meses um guia, por exemplo, para orientação da norma de estimativas para a menor complexidade. É um guia, não é uma norma. Mas isso pode correr em paralelo. Por que eu estou trazendo isso? Porque em relação a isso tem uma pesquisa aberta pela Federação Internacional, pelo Board de Normas. Essa pesquisa está disponível em inglês, francês e espanhol, para responder quais são os pontos-chave, o que está impactando mais, o que preocupa mais. Então, vocês vão ter esse material disponibilizado depois, cada um sugiro que entre e tente responder, possivelmente o espanhol seja o mais fácil, porque quanto mais mobilização a gente consiga para a defesa, para a proteção dos nossos clientes de menor complexidade, melhor. E para encerrar, resumindo, sem querer desestimular a auditoria, mas a gente tem que ser muito pé no chão aqui, quais são os desafios na aplicação das normas que a gente identifica hoje? E isso vale tanto para as normas que foram alteradas, como para as normas que já eram vigentes. O idioma e o formato básico dos pronunciamentos, eles são pronunciamentos complexos, são pronunciamentos repetitivos no seu teor, eles estão traduzidos em português, mas às vezes gera uma confusão de entendimento do que quer dizer. Pronunciamentos muito longos e aumento da complexidade, eu acho que está claro para todo mundo, né? Eles são grandes, alguns maiores do que outros, e a complexidade, a tendência, isso não é só no Brasil, não só a exigência de regulador brasileiro, a tendência é piorar essa complexidade da norma. A ausência de clareza dos pronunciamentos. Um pronunciamento que às vezes é muito prolixo, é muito repetitivo, ele não se torna claro. Então, esse é um desafio que a gente enfrenta, em especial firmas pequenas e médias, porque não tem uma equipe especialmente dedicada a entender e acompanhar todas as modificações. Na prática, isso vale tanto para a norma de auditoria como para a norma de contabilidade. Falta de orientação suficiente, já se tem, mas sempre tem norma nova e manter essa orientação, esse guidance atualizado é um desafio. Requerimentos legais, em alguns lugares a gente pode ter alguma restrição, um caso é em relação ao que foi citado antes do NOCLAR, que no Brasil ainda não vale exatamente pela questão de impacto legal. E educação, pessoas e aspectos, considerações comerciais. O aumento do volume de horas que a gente precisa para estar preparado para fazer frente para isso tudo, dificilmente é repassado, a gente consegue repassar para o cliente, especialmente para o cliente pequeno de firmas de pequeno e médio porte. Em resumo, o que eu estou querendo chegar? A gente tem que estar ciente de que isso tudo está acontecendo, de que há uma luz no fim do túnel, de que agora estão começando a considerar o impacto e como é que isso pode ser ajustado para um trabalho de menor complexidade, tanto nas normas existentes, como talvez no desenvolvimento de outra norma. Mas é importante que todo mundo aqui esteja ciente, esteja acompanhando e participe das discussões. Não precisa participar da discussão lá fora. Participa aqui, participa das discussões através dos conselhos, através do IBRACON. Onde houver discussão, onde houver oportunidade de mobilização, é onde tem chance de a gente poder alcançar mais modificações. É isso a visão geral do que a gente tem de alterações das novas normas. Então, passo de volta para o Paulo a palavra para questões ou dúvidas que possam ter. Paulo. Obrigado, Mônica. Nós temos alguns minutos, então eu quero já encaminhar algumas perguntas que chegaram aqui. Na verdade, eu vou tentar juntar aqui duas perguntas para passar para os comentários do Santana.
Uma das perguntas é: vivemos uma demanda muito grande de PPA com o órgão regulador ANS, e o grau de relevância é elevado. O que nos parece muito pertinente oficializar na base das normas e responsabilidades que já está sendo requerida na prática. E a outra questão também sobre o tema de PPA há impedimento de divulgação de PPA nos relatórios de opinião em relação a empresas não obrigadas pela norma, e se pode, é necessário obter autorização do cliente. Então, queria encaminhar, Santana, para os teus comentários. Esse assunto ele é bastante sensível e abrangente, porque ele acaba encostando em várias dessas normas que a gente comentou aqui. Por exemplo, quando eu falei de questão do julgamento de leis, regulamentos que sejam exigidos por um regulador, que é o caso, e não estão nas demonstrações financeiras, especificamente, porque refere-se a uma perspectiva aí, de projeção e tal. Então, lembra quando eu comentei que o auditor deve julgar e até se assessorar legalmente, se for o caso, na questão de exigir ou de referendar uma comunicação dessa numa demonstração financeira. Um exemplo de projeção bem típica que teve na CVM foi quando a CVM exigiu lá atrás, foi grande parte da discussão, a questão de divulgação de teste de sensibilidade, que era uma sensibilidade, uma coisa futura, que poderia ocorrer caso acontecesse uma variação grande em taxas, riscos de mercado, taxa de juros e câmbio. Esse assunto também ele encosta na regra que eu comentei aqui sobre a questão de continuidade operacional, porque a definição pela administração e o julgamento pelo auditor da questão de continuidade, ela se baseia principalmente, unicamente na questão do julgamento sobre as incertezas, né? Então, existem algumas incertezas aí que não estejam ali dentro da demonstração financeira, mas que podem afetar. Então, lembrando a regra, o que ele fala, se a empresa identificar e o auditor corroborar, ou ele levantar e ela concordar que existe uma incerteza relevante, essa incerteza deveria ser revelada, e essa incerteza pode ser derivada até de uma questão da PPA. Ela deveria ser revelada num parágrafo de ênfase, e deveria estar divulgada nas DEFs, e o auditor deveria colocar num parágrafo de ênfase. Se houver uma incerteza relevante e que esteja parcialmente divulgada ou não muito adequadamente, o auditor tem que julgar se ele não tem que modificar a opinião dele por uma ressalva. Se houver uma incerteza relevante em que ela não está divulgada nas DFs, o auditor deve considerar colocar um parecer adverso. E se houver uma incerteza relevante em que a empresa, o cliente, não dá acesso adequado para o auditor poder exercer o julgamento, ele deve considerar a abstenção de opinião. Então, questões como essa têm que ser consideradas no bojo da regulamentação sobre normas regulamentares que podem afetar, que não divulgadas, sobre a questão da incerteza que deriva na condição de continuidade ou não da empresa, e também na questão também de estimativas contábeis. Tá? Só para complementar também, em relação ao que foi perguntado, dois aspectos. Primeiro, a nova versão da norma está, sim, entrando em mais detalhes, certamente não em todos os detalhes que estão sendo requeridos na prática, mas ela está entrando em mais particularidades, em mais exigências, e ela não deve demorar tanto assim para sair, isso no âmbito internacional, mas vai ser automaticamente aprovado aqui no Brasil. E em relação à indagação sobre quando não há essa obrigatoriedade, a gente tem que lembrar que norma de procedimento previamente acordada é emitida pelo CFC. Ela é obrigatória para todos os trabalhos de procedimento previamente acordado, independente de estarem sob a égide de um regulador ou não. Então, ela se aplica de acordo com o teor da norma para todos os trabalhos, porque uma norma vigente emitida pelo Conselho se aplica a todos os profissionais atuando na área.
nós temos mais algumas perguntas, pelo nosso tempo acho que não vão poder fazer todas, mas eu queria sintetizar mais duas aqui e pedir a opinião aqui dos painelistas. Diante das novas tecnologias e alternativas de prestação de serviços, como auditar serviços tomados em redes sociais? E, junto com isso, qual a percepção de mercado futuro para a auditoria, levando em conta que o mercado brasileiro deve crescer no âmbito das pequenas e médias empresas e é crescente a necessidade de atestados de auditoria frente a tecnologias desenvolvidas, incentivos, enfim. Eu queria direcionar primeiro para a Mônica, mas se a Santana quiser comentar também, por favor. Bom, em relação à questão do formato da auditoria, seja considerando o viés de tecnologia e a novas demandas, tem alguns aspectos aqui. A tecnologia hoje está muito pouco considerada dentro do que a gente tem de norma de auditoria. Então, na prática, existe o uso, às vezes, de um sistema informatizado de auditoria, existe a possibilidade de um enfoque dentro da definição de procedimentos de auditoria, mas isso não vai estar particularizado dentro da norma. Agora, que é não só uma tendência como uma realidade, e que a gente tem que dar uma resposta de auditoria e considerar os aspectos de tecnologia, sem dúvida. Até porque tecnologia hoje e sistemas utilizados nas empresas é disparado uma das maiores fontes de risco quando a gente faz auditoria. Existe a previsão de considerar em mais detalhes tecnologia nas normas? Existe. Eu não espero que isso vá acontecer num curto prazo. Então, nesse meio tempo, a gente tem que se preparar da forma mais estruturada possível, qual seja através do uso de um sistema, através de parcerias com pessoas que têm expertise em fazer determinados trabalhos. A gente tem visto um crescimento nessas parcerias para dar uma cobertura adequada em relação ao que diz respeito de tecnologia. Porque senão o risco para a gente, principalmente firmas pequenas e médias, de deixar passar alguma coisa que está sendo processado ali dentro de uma rotina de processamento de tecnologia, vai aumentar substancialmente o nosso risco. Não espero, como eu falei, que isso venha através de uma diretriz de norma, porque o grupo de tecnologia dentro da Federação Internacional já existe, só que ainda está muito em primeiros passos. A gente sabe que firmas maiores têm estruturas mais robustas, e o que tem se identificado, e isso a gente tem feito também mesmo no Brasil, é começar a identificar quais são alternativas dentro do IBRACON. A gente está começando um projeto nessa linha, do que pode ser feito para dar suporte para as firmas menores, através do uso de tecnologia. Existem ferramentas hoje para já trabalhar com Data Analytics, para fazer classificação de informações, para fazer filtro de informações. O ponto positivo disso é que, como auditores, ao se começar a utilizar essas ferramentas, em vez de fazer trabalho braçal, a gente vai ter mais tempo para poder fazer uma análise mais consistente, para fazer um julgamento profissional adequado e, portanto, reduzir o risco para a gente e, ao mesmo tempo, fazer diferença para o mercado. Eu queria adicionar, então, na verdade, a tecnologia que tem hoje, principalmente o uso de Big Data, ele acaba, no fundo, sendo positivo se o auditor ou o contador utilizar isso daí para poder, em cima do resultado disso, praticar o melhor ativo que ele tem, que é o ceticismo, o julgamento e o advisor, a consultoria, né, a orientação. Então, a gente, tanto na auditoria, você tem uma auditoria que gera uma carta comentários de falhas de controle que podem ser melhorados, a gente usar tecnologia para ajudar a pesquisar, identificar não só por que não bate um razão auxiliar com a contabilidade, mas não só dizer que não bate, mas tentar identificar por quê, qual é a falha, qual é o procedimento que está faltando, qual é o processo que poderia ser implementado,
onde ele pode encontrar aquilo para melhorar o controle, você aportar qualidade, coisas que só o homem pode fazer. E usar a tecnologia, que é muito importante, saindo um pouco fora do dia a dia nosso. Uma informação, por exemplo, só para citar um exemplo do Big Data, uma informação que é privada, é sua, ninguém sabe, não é pública, é quanto você paga de condomínio no seu apartamento, por exemplo, quem mora em apartamento. Só você sabe isso daí, não é público, você não conta para ninguém. Mas hoje, se eu quiser descobrir, eu chego num número tão aproximado que o erro é menos que 5%. Por quê? Eu consigo, pesquisando na internet com base em dados que são disponíveis, saber o bairro que você mora, pelo CEP, o tipo de apartamento, quanto tem metro quadrado útil, não útil, a região, o andar que você está, você tem uma estatística de condomínio daquela região, a cidade, o estado, a gente consegue chegar, não no seu, mas bem próximo do seu. Tá? Então, isso são dados, isso é o uso atual que não tinha no passado, de dados, e você consegue, aí com base nisso, fazer uma abordagem disruptiva de previsão, de auxílio e consultoria. Né? O importante é o comportamento do profissional em querer ir além para melhor servir seu cliente de contabilidade ou de auditoria. E também trabalhar com pessoas que têm esse perfil. Hoje em dia, grandes empresas disruptivas internacionais, elas têm contratado funcionários de uma forma diferente do que se contratou até hoje no mundo dos negócios. Até hoje, quando você vai contratar uma pessoa, você pega o currículo dela e vê o que ela fez. Né? Tem muita empresa hoje contratando pessoas pelo que elas vão fazer, pelo que elas se propõem a fazer, pelo comportamento que elas vão ter na sua atuação. Então, eu acho que a transformação tecnológica, ela, no fundo, ela traz oportunidades para quem tem esse perfil de estar aberto a fazer as coisas. Né? Buscar a verdade é fazer as coisas. Você exercer esse estilo profissional é fazer as coisas. Exercer o julgamento é fazer as coisas. Você pode fazer ou não fazer isso daí. Né? Tem um ditado que fala que dentro de uma entidade tem 3 tipos de pessoas, né? E aí pode ser entre os sócios, entre os funcionários, independente da função. Aquelas pessoas que fazem as coisas, as pessoas que veem as coisas serem feitas e as pessoas que nem sabem o que foi feito. Então, o incentivo vamos ser aquelas pessoas que buscam a verdade, aquelas que fazem as coisas e que buscam a oportunidade, que essa é a essência da natureza humana que a máquina não substitui. Ok, muito obrigado. Tem algumas outras questões aqui, eu vou encaminhar para os painelistas, mas devido ao adiantado da hora, aí nós vamos encerrar o painel. Então, muito obrigado a todos.